E 43 minutos, já está aqui comigo, ao meu lado aqui no estúdio da Difusora do Amazonas, e nós temos aqui a honra de receber o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, em nome de toda a nossa direção, em nome do Valdir Corrêa, que é o titular deste programa Está de Recesso. Eu aqui dou o bom dia para o meu querido Wilson Lima. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão? Bom Tudo dia, bem? muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento nas redes sociais. Estamos aqui à disposição. Estamos encerrando o ano de 2024 e pense num dezembro demorado. Demorado, né? Cumprido, né, governador? Me diga uma coisa, o senhor já tomou seu café? Já sim. Café estava bom? Aliás, muito obrigado, viu, a Difusora aí pela receptividade. Tomei ali o café sim. Café estava bom. O senhor foi inteligente, o senhor tomou primeiro e deixa a turma tomar depois. E a minha pergunta primeiro é o seguinte, como é que foi seu Natal? Foi bom. Natal e Réveillon, eu fico aqui em Manaus, fico com a família, até por conta das intercorrências e das demandas que aumentam significativamente no sistema prisional, no sistema de segurança pública e também na área da saúde. E principalmente esse ano em que nós estamos passando por um processo de reformulação na área da saúde. Então, eu fico Natal e Réveillon aqui com a família. Muito bem. Por falar em saúde, governador, nós vamos começar falando da saúde, que é um assunto recorrente para todos nós, né? Inclusive em todas as campanhas também, é uma coisa que todo mundo fala muito nisso, né? E a gente quer perguntar do senhor como é que é esse complexo hospitalar Sul. Se eu contasse para a gente. O Complexo Hospitalar Sul inclui o Pronto-Socorro 28 de Agosto e a Maternidade Dona Lindu. O que nós estamos fazendo é trazendo o modelo que já é sucesso lá no Delfina. O modelo Delfina é referência regional e nacional. E sem exagero nenhum, você entrar no Hospital Delfina é como se você estivesse entrando naqueles melhores hospitais que tem lá em São Paulo. E eu não estou falando isso porque o nosso governo saiu de 35 leitos para 362 leitos naquela unidade lá, não. É porque, de fato, é assim que acontece. Pode perguntar para qualquer paciente que já foi atendido pelo Hospital Delfina. Lá na minha Procuradoria-Geral, eu tenho reclamação de todas as unidades hospitalares. Do Delfina, 0. A gente não tem uma reclamação sequer. É praticamente 100% de satisfação de quem é atendido por aquela unidade. Então, é esse modelo que nós estamos replicando para a rede. Nós vamos colocar esse modelo em todas as unidades? Não exatamente, porque cada unidade tem a sua realidade. Então, no Complexo Hospitalar Sul, nós estamos implantando, desde o dia 1º de dezembro, uma nova administração para otimizar gastos e aumentar produtividade. Só para você ter uma ideia, Geraldo, lá no 28 de agosto, um paciente que chegava acidentado, vítima de acidente de trânsito, braço quebrado, perna quebrada, ficava entre 20 e 45 dias no antibiótico para poder ser operado. Essa realidade mudou. A partir de agora, o paciente que chega lá numa situação de urgência, ele é operado em até 24 horas. E aquele paciente em que a situação não é de urgência, ele é operado em até uma semana. Nós saímos de 15 cirurgias dia, em média, para 27. Nós praticamente dobramos a quantidade de procedimentos cirúrgicos. Só para você ter uma ideia, na ortopedia, eram realizadas 5 cirurgias dia. Hoje são 15 cirurgias em média, dia, de paciente necessitando desse procedimento. Antes, as cirurgias só aconteciam de segunda a sexta-feira. Quem chegava acidentado lá no Pronto-Socorro 28 numa sexta-feira, por exemplo, só ia ter sua avaliação feita na segunda-feira. Isso acabou, porque os procedimentos cirúrgicos estão sendo feitos durante a noite e também no fim de semana. Quem está numa condição como essa não pode esperar um dia sequer, não tem feriado para essa pessoa, não tem dia santo, não tem fim de semana. É por isso que nós estamos mudando o modelo de gestão lá no Hospital Delfina, no Complexo Hospitalar Sul, que agora inclui essas 2 unidades. E um detalhe que é importante destacar aqui, é que tudo que está sendo realizado lá vai para o portal da empresa que está administrando o hospital. Então, isso está disponível
não só para os órgãos de controle, está disponível para qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode entrar agora no site da empresa, lá está disponível todos os contratos que foram assinados, com valores, com a quantidade de serviços que devem ser prestados, a empresa que vendeu insumos para a nova administração, está lá bonitinho, está tudo explicitado. As portas do Complexo Hospitalar Sul estão abertas para órgãos de controle, TCE, Ministério Público, Defensoria, Conselho Regional de Medicina, para os parlamentares que quiserem fazer a fiscalização lá, não tem nenhum problema. Pode ir lá e constatar o que está acontecendo hoje no 28 de agosto. Antes, quando a nova administração assumiu no dia 1º de dezembro, havia 47 pacientes em maca nos corredores. Hoje, sabe quantos tem? Nenhum. Não tem um paciente sequer em corredor lá no pronto-socorro. E aumentou a produtividade. Nós aumentamos nos últimos meses a quantidade de leitos, aumentamos para 46 leitos e já contratamos, além dos servidores que estavam lá, 415 novos trabalhadores na área de saúde para aquele complexo. Bem, além das reformas que esse local está passando, que foi entregue no dia 19 de dezembro, né, foram realizados serviços de fresagem, de recapeamento, tudinho lá nesse complexo. E, né? e iluminação pública. Isso. No entorno ali nós colocamos 180 pontos de iluminação pública e estamos recuperando aquelas ruas ali do entorno do 28, o estacionamento, tanto na parte lá de trás quanto na parte da frente, sinalizando. E estamos mudando os fluxos ali, viu, Geraldo? Então, por exemplo, nós estamos trabalhando para que fornecedor não entre mais ali pela frente do pronto-socorro, juntamente com os pacientes e ambulâncias. O nosso projeto é fazer com que os fornecedores entrem agora pela Maceió, lá por trás, né, para fazer o embarque e desembarque de material. Então, a gente está mudando toda a configuração do hospital, vamos mudar a questão da recepção, tornar ela mais humana, isso para prestar um serviço de qualidade para a população. Governador, o Barco Hospital São João 23, recém-inaugurado, começou uma expedição de atendimento em saúde no dia 11 de dezembro, né? E aí eu queria que o senhor falasse desse excelente serviço que é o Barco Hospital São João 23. Essa é uma iniciativa da Igreja Católica e tem a parceria de várias instituições, dentre elas o governo do estado, e é uma ação muito significativa e decisiva, principalmente para o povo do interior. É por isso que nós tivemos uma conversa com a Igreja Católica, com os irmãos franciscanos, e já estamos incorporando essa nova modelagem ao nosso planejamento da área de saúde para o interior. Inclusive vamos apresentar, já estamos apresentando o projeto para o Ministério da Saúde, para que esses procedimentos realizados lá também possam ser contemplados pelo SUS e possam ser reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Então, o Estado do Amazonas está entrando com um aporte anual de 10 milhões de reais e está participando, junto com os profissionais, desse cronograma de visita desse barco que vai para uma calha de rio e passa ali uma semana, 15 dias, fazendo esses procedimentos. E dentro desse barco tem salas cirúrgicas, tem dentistas, salas odontológicas, sala de recuperação. Tem, inclusive, alojamento para o caboclo que vem do interior, ele faz o procedimento cirúrgico dele. Dentro do barco. Vai para a sala, dentro do barco, vai para a sala de recuperação, e aí, se ele for demorar mais 1 ou 2 dias lá para voltar para o interior dele, tem uma rede lá embaixo que ele vai lá, de acordo com as tradições dele, lá para ficar lá na redinha dele, até ele voltar para o interior dele. Ele não quer nem a cama, ele quer a rede dele que ele gosta. Agora, governador, a gente está falando de interior do estado, eu quero falar agora de um assunto que é a estiagem, né? E a gente sabe que a sua preocupação já vem desde o 2023, quando nós tivemos aquela estiagem e que já havia previsões de que esse ano nós teremos uma estiagem realmente bem mais forte. Eu queria que o senhor falasse dessa distribuição da ajuda humanitária para o nosso interior. Nós tivemos muitos aprendizados com o que aconteceu em 2023. Eu nasci na Amazônia,
né? Eu nasci na beira do rio. Eu jamais imaginaria que pudesse ver a cena que eu vi no ano passado e esse ano, principalmente com relação ao Rio Negro. Quem nasce na Amazônia, quem nasce numa cidade que tem rio, eu tinha o nosso imaginário de criança é que toda cidade tem um rio que passa na frente. E eu só descobri com o tempo que não é essa a realidade. Mas o rio rege a nossa vida. E aí, vocês aqui da Difusora conseguem ver aqui o Rio Negro. O Rio Negro aqui na frente. E é assustador quando a gente vê aquele barranco ou praias surgindo no meio do rio. É um negócio assustador para quem é da Amazônia, porque a gente tem a impressão de que esse rio nunca seca, né? E infelizmente isso aconteceu no ano passado e esse ano ainda mais. O que nós fizemos, Geraldo? Nós tomamos providências para diminuir os impactos, né, que essa estiagem pudesse trazer. Nesse ano, a seca foi pior que ano passado, mas os impactos foram menores. Com relação à ajuda humanitária, nós conseguimos nos antecipar para entregar cestas básicas, para fazer a montagem de microsistemas de abastecimento de água, e isso a gente vem fazendo desde 2019, porque até agora nós já montamos aproximadamente 600 microsistemas de abastecimento de água. É um filtro com uma caixa d'água que tem capacidade para atender até 1.000 pessoas dia. E água de qualidade. E você capta água do rio, de uma cacimba, de um poço, em 4 horas ela está pura, própria para o consumo, e a própria comunidade pode dar manutenção. Esse filtro ele tem uma vida útil aí entre 10 e 15 anos, dependendo dos cuidados e de que forma esse filtro for utilizado. Então, nós entregamos esses filtros, entregamos também água, caixas d'água para armazenagem dessa água, entregamos também cestas básicas e com a ajuda do Exército, das Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, que foram importantes nesse processo. Mas aí, Geraldo, diferente de outras regiões do Brasil, a seca aqui, o impacto dela não é só com relação às queimadas, como é em outras regiões brasileiras. Tem a questão da ajuda humanitária, compromete sobremaneira a atividade econômica, porque os rios são as nossas estradas. Então, os barcos que saem daqui para o interior começam a sair com metade da sua carga, às vezes vão até um determinado ponto e de lá precisam fragmentar a carga em embarcações menores. Então, tudo isso encarece o preço dos produtos. Esse ano, nós tomamos providências para que não houvesse desabastecimento no estado do Amazonas. No ano passado, o desabastecimento foi em torno de 20% e 25%. Esse ano, nós não tivemos notícia de desabastecimento. Ano passado, teve empresas do Distrito Industrial que teve que dar férias coletivas por 30, 40 dias, porque não tinha insumo e não tinha material pronto, não tinha produto pronto. Esse ano, numa parceria que nós fizemos com os portos privados, foram montadas 2 grandes estruturas ali em Itacoatiara, próximo do Tabocal, e isso permitiu com que a atividade de navegação dos grandes navios continuassem, para que as empresas tivessem insumos e pudessem também enviar produtos acabados para o restante do Brasil e para outras regiões do mundo. Com relação às queimadas, nós diminuímos alerta de desmatamento, também de queimadas. Tivemos ainda fumaça esse ano aqui na capital, só que tivemos uma quantidade menor em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós nos antecipamos a essas situações. Nós temos um comitê de enfrentamento à estiagem e esse comitê não foi desmobilizado. Ele continua ativo e agora, em janeiro, nós já vamos começar a fazer as primeiras reuniões e nós estamos, finalmente, nós vamos conseguir montar as estruturas que nós havíamos planejado em 21 municípios do estado do Amazonas, que representam 95% das queimadas. E um dos grandes entraves é que esses equipamentos eles não estão prontos na prateleira. Por exemplo, nós adquirimos uma aeronave para combate a incêndios, daquelas que despejam água no foco de incêndio, com a ajuda do governo federal, 16 milhões de reais, por exemplo. A aeronave demora 18 meses para ser fabricada, porque tem uma fila grande
e também ela tem que ser confeccionada de acordo com a realidade da nossa região. Mas, da mesma forma que os carros do Corpo de Bombeiros, eu estou recebendo agora em março do ano que vem 17 viaturas que estão adaptadas para atuar nessas regiões. E aí nós temos um recurso contratado, na verdade um recurso de doação do Fundo Amazônia, na ordem de 45 milhões de reais, em que nós estamos montando essas brigadas nesses municípios, com 5 bombeiros militares e 15 brigadistas das prefeituras, e aí nós estamos colocando lá as viaturas e estamos colocando carro-tanque, equipamentos para combater incêndios, para que haja uma pronta resposta no momento em que houver a identificação desses focos de calor. Até que a gente possa mobilizar, de acordo com o tamanho do estrago lá, equipes daqui de Manaus, também da Força Nacional, do Preve Fogo, mas isso vai ajudar a reduzir consideravelmente esses focos no interior. Muito bem. Governador, um outro desafio também nessa estiagem foi o senhor manter os alunos em sala de aula, e aí foi implementado a merenda em casa e a aula em casa também, né? E isso é importante, Geraldo, porque há uma preocupação do ponto de vista educacional de prover os conteúdos para os alunos, seja através do ensino tecnológico mediado, que é através da internet, seja levando a apostila, né? E muitos professores no interior tiveram que fazer isso, levar o material para a criança para que ela pudesse ter aquele conteúdo para estudar. Mas, acima de tudo, tem uma questão que nos preocupa muito aqui no estado do Amazonas. É que muitas crianças vão para a escola em busca da primeira refeição do dia. Então, você garantir essa merenda, essa entrega desse material, dessa cesta básica, desse alimento para esses alunos, para essas famílias, isso é decisivo. Então, essa tem sido a minha maior preocupação, garantir segurança nutricional para essas crianças, né, que apelam para a escola, apelam para o governo do estado para poder fazer suas refeições. Agora, governador, a gente está falando da estiagem, né, e o senhor já falou aí da preocupação já para 2025. 2023 foi algo realmente pesado. 2024, acho que todos nós sentimos aqui que foi algo que realmente foi menor. E Na verdade, 24, a seca foi mais severa do que a de 23. Do que a de 23. Só que os impactos foram menores por conta das providências antecipadas do Estado, das prefeituras. Perfeito. E também do governo federal. Isso quer dizer, então, que a gente pode aqui vislumbrar uma estiagem para 2025 menor ainda ou no mesmo patamar que essa? A gente não sabe exatamente como se comporta a subida e descida dos rios para o ano de 2025. Eu torço para que a gente não tenha uma seca tão severa como essa de agora. De qualquer forma, nós estamos nos preparando, nós estamos nos antecipando para que cada vez mais os impactos sejam menores. Mas eu não... É claro que a gente depende das previsões. Perfeito. Mas eu não acredito que a gente tenha uma seca como nós tivemos agora em 24. Bem, graças a Deus. Governador... Pelo menos eu torço para isso. Pois é, né? E a gente também, porque a gente tem que torcer para quem está no governo do estado, porque é benefício para todo mundo. Mas, acompanhando o seu governo, o senhor pode dizer que o seu governo é um governo de superação, porque nós tivemos a Covid, né, terrível, né? Todo mundo comenta isso até hoje, e a estiagem, e a fumaceira. Então, o senhor pode falar a cheia também. A cheia também. Foi durante o meu mandato, durante o nosso governo, que nós tivemos a maior crise pandêmica, tivemos as maiores estiagens e a maior cheia de todos os tempos. O senhor consideraria que isso foi algo que o universo mandou para o senhor, porque o senhor só dizia, olha, a bronca é comigo, será que é isso? Aí disseram, bem, rapaz, já que ele aguenta a bronca, então vamos lá. Na verdade, são coisas que não tinham como se prever que aconteceriam. Mas tudo isso me serviu muito de aprendizado, serviu para que eu pudesse ser o melhor gestor, serviu para que a gente aumentasse a nossa resiliência, isso me fez melhorar muito enquanto cidadão. Do ponto de vista da política, Geraldo, e você sabe muito bem disso, lá em 2018, era improvável que eu pudesse ser governador do estado do Amazonas. Quis aquele lá de cima e o povo do Amazonas que eu tivesse nessa condição, e quis
o povo e Deus que eu fosse o governador desse estado nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos. E é durante as dificuldades que a gente é forjado, é durante as dificuldades que aquela nossa essência é colocada para fora. E talvez a gente não... eu ficava me perguntando por que eu saí da minha condição tão tranquila diante do microfone para vir para uma situação como essa. E eu entendi que tudo isso era uma espécie de preparação para que a gente pudesse superar as dificuldades e colocar o nosso estado num outro patamar. Muito bem. Governador, o senhor esteve em Manacapuru, né, pagando aí 32 milhões em subvenções da Juta, eu queria da Malva. pagar 32, mas eram 3 milhões e 200 mil. Perdão. 3 milhões, mais de 3 milhões. Já estou querendo aumentar aqui. De subvenções da Juta e Malva, Borracha e Piaçava, né, Lara? Só para que as pessoas entendam, a subvenção é um valor a mais que a gente paga para os produtores dessas atividades econômicas para incentivá-los, né? E eu fiz questão lá em 2019, quando assumi, de atualizar todas as subvenções que estavam atrasadas. Então nós pagamos 3 milhões e 200 mil reais para mais de 1.600 produtores de Juta e de Malva, que é aquela fibra que é utilizada para fazer sacaria, né? Principalmente para ensacar café. O estado do Amazonas é o líder na produção dessa fibra. Outra parte para confeccionar essa fibra vem de outros países, como Malásia. E isso atinge 16 municípios. Além da subvenção da Juta e da Malva, nós pagamos a subvenção da Borracha e da Piaçava. Piaçava, inclusive, que nós implementamos no nosso governo. A Piaçava é uma outra fibra que é explorada muito aqui no Rio Negro, principalmente lá em Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, e a gente já criou no nosso governo, da mesma forma também a subvenção da Borracha. Muito bem, são 8h05, você está acompanhando aqui na Difusora a entrevista com o governador Wilson Lima. Hoje nós teríamos a Sexta Romântica, tradicionalmente, mas nós estamos ouvindo o governador que está falando das ações desse ano também e as expectativas positivas. Nós estamos torcendo muito para o ano de 2025. Governador, vamos falar de segurança? Vamos lá. É um assunto também que interessa a todos nós. Bem, vamos começar falando sobre o Recuperafone. Eu acho que deu muito certo, né, governador? Esse é um sistema que, inclusive, foi iniciado no Piauí e em outros estados do Nordeste e que deu um resultado muito significativo e nós trouxemos aqui para o estado do Amazonas. Já recuperamos mais de 500 telefones em 3 meses e é uma ação permanente em que a gente faz o procedimento de encaminhar as mensagens para as pessoas devolverem os celulares. Às vezes, tem muita gente que até na boa fé compra um celular sem saber que aquele celular foi roubado ou furtado, né? E isso tem tido uma adesão muito grande da população nesse sentido. E a gente ainda tem um monte de celulares lá na nossa delegacia, então procura a Secretaria de Segurança Pública, quem teve seu celular roubado, de repente o senhor pode estar lá. Pois é, nós sentimos também, o governador, principalmente nós aqui da rádio, que estamos aqui na área central da cidade, no centro histórico, o nosso Natal mais seguro, com a presença dos policiais, o que eu acho até que influenciou numa vinda das pessoas ao centro melhor do que nos outros anos. Isso devido a esse olhar mais atento e especial em relação à segurança. Nós formamos agora em dezembro 1.300 homens da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, a Secretaria de Segurança Pública e também do Detran. E desde setembro que esses homens estão nas ruas, que isso também faz parte da preparação deles. Então, eles já estão atuando, já são militares do governo do estado do Amazonas, já fazem parte da nossa polícia militar e já estão atuando nessas áreas de comércio, principalmente aqui no centro, estão ali no Manoa, naquela região ali da Feira do Produtor, ali na Avenida Grande Circular, nessas áreas de grande movimentação, em especial nesse fim de ano, em que todo mundo vem fazer as compras do Natal, fazer as compras do Réveillon. Além disso, Geraldo, nós estamos investindo pesado no combate ao tráfico de drogas.
mais de 80% dos crimes violentos, principalmente homicídios, tem relação com o tráfico de drogas. É um acerto de contas, é briga entre os caras do tráfico, alguém que perdeu a droga, briga por território. Então, nós estamos trabalhando muito forte no tráfico de drogas. Montamos nos últimos anos as bases Arpão, uma no Médio Solimões, que fica ali entre Codajás e Coari, uma outra aqui no Rio Negro, que nós colocamos esse ano, que fica ali na boca do Rio Branco, que dá acesso ao estado de Roraima, e outras 3 bases fluviais, que ficam uma lá no Alto Solimões, né, ali na região de São Paulo de Olivença, Maturá, uma outra aqui no Baixo Solimões, no Baixo Amazonas, e uma outra no Madeira. Né? Todas essas bases, essas 3 bases são bases móveis e são importantes para combater, sobretudo, a questão da pirataria e o roubo e furto de combustíveis, principalmente aqui no Baixo Amazonas. E um detalhe, antes o policial militar ou policial civil estava ali nesses rios, principalmente no Médio Solimões, olhando o traficante descer numa balsa armado até os dentes de fuzil e ele aqui num bote de alumínio com a pistola. Hoje essa realidade mudou. Hoje nós temos 7 lanchas blindadas e o nosso policial está armado ali com metralhadoras Negev, aquelas que são utilizadas pela OTAN. Né? E a nossa lancha blindada, ela tem uma espécie de cápsula blindada, tipo o Caveirão, lá do Rio de Janeiro. Sim. Então a gente tem essa cápsula blindada que cabe até 16 policiais dentro, com aquelas escotilhas e com câmera de visão noturna, com infravermelho. Então, mesmo à noite, não há uma embarcação sequer que se movimente ali no raio onde está a lancha que não seja percebido pelas nossas equipes. E essas são lanchas mais rápidas que as convencionais. Então, a gente consegue fazer esse combate ao tráfico de drogas de maneira mais efetiva. Nunca se apreendeu tantas drogas como nós aprendemos no nosso governo. Tem 3 anos que nós batemos recordes de apreensão. E esse ano de 2024 nós estamos fechando mais uma vez com recorde de apreensão de drogas. E o senhor inaugurou, inclusive, o novo batalhão da Rocan, né? Foi aqui no Distrito Industrial. E numa área estratégica, né? E essa é uma das estruturas mais modernas da região norte para uma polícia especializada. E todos esses investimentos que nós estamos fazendo, Geraldo, está nos trazendo já retornos muito positivos. Só para você ter uma ideia, do dia 1º de janeiro até o final de novembro, nós conseguimos reduzir em 22% o número de homicídios. Só no mês de novembro, a redução foi de 40%. Então, são números muito expressivos. Diminuiu-se significativamente o roubo a veículos, roubo de carros na cidade de Manaus. Nós temos um sistema chamado Paredão, que identifica em tempo real placas de veículos envolvidos em crime. Então, um carro foi roubado, você liga para o 190, em tempo real esse carro é identificado se ele estiver em circulação em Manaus. Não tem um ponto que ele circule que as nossas câmeras não flagrem esse veículo. E nós, para o ano que vem, estamos levando essa tecnologia para os condomínios. Então, lá no seu condomínio, por exemplo, tem as câmeras de monitoramento. E o condomínio decide que quer o nosso sistema, nós vamos lá e implantamos esse sistema. No momento em que um carro envolvido em roubo, um carro clonado, enfim, qualquer irregularidade que tenha nesse veículo do ponto de vista criminal, automaticamente o nosso paredão dispara e aí a polícia vai lá para fazer a abordagem. E a entrega, governador, da Policlínica da PM? Policlínica da PM, na verdade, não foi só a policlínica, foi um conjunto de estruturas que a gente entregou de apoio psicossocial para esses policiais. E essa policlínica fica ali na Recife, com várias especialidades, com ambulância voltada exatamente para esse policial. E esse era um anseio há muito, né, da categoria de ter esse espaço. Então, o policial tem todo esse atendimento na área de saúde ali naquele espaço. Muito bem. Governador, vamos agora, nós falamos da segurança, vamos falar agora da nossa infraestrutura, né? O senhor fez nesse ano as obras na M352 e também na M010. Né? Na M010, que é a que liga Manaus a Itacoatiara,
né? Passa também por Rio Preto da Eva. Aliás, Geraldo, ali é o principal corredor de atividade econômica da região metropolitana de Manaus. Porque ali nós temos, lá em Itacoatiara, o porto de transbordo da soja, né, que é feita pelo Grupo Amage. Mais embaixo aqui nós temos Novo Remanso, que tem a maior produção de abacaxi do estado do Amazonas. Lá se produz algo em torno de 60 milhões de unidades ano. Do outro lado, aos municípios de Silves e Itapiranga, onde há a operação de exploração de gás natural, inclusive de abastecimento de gás da térmica de Jaguatirica. E, inclusive, lá agora está sendo construída um conjunto de térmicas para gerar algo em torno de 950 megawatts, né? Quase 1 giga. São 3 grandes turbinas. Hoje emprega diretamente 2.500 pessoas e agora em fevereiro deve atingir o pico de 5.000 pessoas com carteiras assinadas. São empregos diretos, fora os empregos indiretos. Mais embaixo tem o município de Rio Preto da Eva, que é o maior produtor de pescado, maior produtor de citros, laranja, limão, tangerina e por aí vai. Os terrenos valorizaram significativamente ao longo da rodovia e ano que vem nós entregamos essa rodovia pronta. É uma nova rodovia. Há 40 anos que não se fazia uma intervenção tão significativa nessa rodovia. Nós vamos entregar ela toda sinalizada e nós construímos uma outra rodovia. Nós tiramos todo o pavimento. Em alguns trechos, Geraldo, nós tivemos que colocar aterro que chegou a 1,5 metro de aterro para evitar, inclusive, as alagações, corrigimos erosões nas laterais. A 352 é a rodovia que faz a ligação entre a M070 e o município de Novo Airão. Essa está trafegável, né? E nós vamos entregar ela toda pavimentada até o final de 2025. Governador, já que nós falamos ainda agora há pouco a respeito da estiagem 2023, 2024 e já pensando na de 2025, houve investimento também no sistema de abastecimento de água, né? Nós montamos desde o início do nosso governo 650 microsistemas de abastecimento de água. Fora isso, nós temos outras obras que estão sendo tocadas, como, por exemplo, Nova Olinda do Norte, em que a gente está montando o sistema de abastecimento de água para resolver o problema do município, da mesma forma que nós estamos lá em São Gabriel da Cachoeira, também tem um trabalho lá nosso nesse sentido. Lá em Benjamin Constant, nós resolvemos o problema urbano de água. Lá em Parintins, que é histórico, o problema da contaminação de água lá, nós estamos agora, inclusive, resultado de uma operação de crédito junto ao BID, já estamos com obras bem avançadas e até o final do ano, 100% do município de Parintins vai estar com água potável, água de qualidade. E lá nós estamos fazendo a perfuração dos poços mais profundos do estado do Amazonas. São poços que chegam a 200, 220 metros de profundidade. Aí nós estamos indo buscar água lá no aquífero Alter do Chão, que é o maior aquífero do mundo. Muito bem. São 8h16. Estou aqui tendo o privilégio, a honra de conversar com o governador Wilson Lima das ações desse ano de 2024, uma espécie de prestação de contas com você, nosso querido ouvinte da Difusora. Nós falamos ainda agora há pouco, governador, a respeito das aulas, né, em casa, né, que foi implementado durante a estiagem. E eu queria agora, no assunto educação, falar sobre o Escola da Floresta. A Escola da Floresta é um programa que nós temos de estruturas voltadas para a sustentabilidade. Nós inauguramos a nossa primeira estrutura nesse sentido lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de São Sebastião do Atumã. E essa é uma escola que é construída toda de madeira certificada, madeira resultado de apreensão de atividade legal, com placas de energia solar, com ventilação natural, com horta comunitária, com estação de tratamento de esgoto, e ela é voltada para as crianças que moram nas comunidades no entorno dessa RDS e das crianças que também moram lá. E a gente está fazendo uma série de parcerias, Geraldo, nessas escolas, porque ela também é uma escola de tempo integral. E aí, detalhe, quando a gente planeja, nem sempre a gente consegue entender a realidade de perto. A gente só consegue entender essa realidade quando a gente está lá dentro, no dia a dia.
Essa escola ela foi planejada inicialmente para atender as crianças lá da comunidade, mas quando terminou a construção da escola, Geraldo, nós descobrimos o seguinte, que o pedreiro, que o marceneiro que tinha participado lá, ele não sabia ler, que a merendeira que ia trabalhar lá também lia muito pouco, e muitos pais, muitos homens e mulheres não tinham tido a oportunidade de ir para a escola. Por isso, nós também abrimos uma escola de... uma sala ou salas para a educação de jovens e adultos, para esses adultos também aprenderem a ler. Então, eu tenho famílias inteiras estudando lá. Pai, mãe e os filhos. Então, são realidades que a gente passa a ter conhecimento no momento em que você passa a fazer essa interferência e começa a fazer essas transformações. Eu estou muito otimista com a Escola da Floresta e eu não tenho a menor dúvida de que esse é o maior legado que a gente pode deixar, que é a educação. O projeto bilíngue, né? Jovem bilíngue. Exatamente. O projeto Jovem Bilíngue, nós estamos colocando 1.000 alunos em escolas particulares de inglês, né? Então, eu fechei aqui uma escola no centro para colocar só aluno da rede pública, escola particular de inglês, para que esses alunos que tenham essa vocação, que tenham essa aptidão, possam estar numa escola especializada. Aliás, o grande desafio, não é, governador, é manter essa turma na escola e agora, com esse projeto agora da proibição dos celulares dentro da escola. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que eu penso sobre isso, Geraldo? Cada escola, cada modelo deve definir qual tipo de tecnologia que vai usar, né? Nas nossas escolas, por exemplo, eu tenho uma série de aplicativos que eles podem ser usados em sala de aula e o aluno pode usar o seu celular, principalmente no interior, né? No interior, como é que a gente faz? Nós temos um ensino tecnológico mediado, a internet, como a gente sabe, é muito ruim, então a gente tem um aluguel de banda no satélite ou Starlink, né, usando lá. Então, muitas vezes os alunos usam o celular para buscar esses conteúdos. Então, vai muito dessa avaliação de cada unidade de ensino, de cada metodologia, mas o que a gente tem que fazer, e eu acho que é importante, é manter cada vez mais os nossos jovens ocupados com atividades educacionais. Quanto mais tempo eles ficarem na escola, quanto mais tempo eles ficarem estudando, desenvolvendo atividades do dia a dia, atividades práticas, desenvolvendo, seja um esporte, seja uma atividade de economia ou de bioeconomia, como tem na nossa Escola da Floresta, melhor para esse jovem e melhor para a sociedade. E falar também, né, governador, sobre sustentabilidade, sobre Amazônia, sobre educação ambiental, que eu acho que necessita muito e tem que começar na tenridade, né? Exato. Isso é importante o que você fala, Geraldo. E o meu objetivo com relação à Escola da Floresta é fazer com que esse conceito esteja em todo o Estado. É claro que isso não vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. Isso é um processo de longo prazo. Mas hoje nós temos dificuldades de nos adaptarmos à nova realidade, com o uso, por exemplo, de papel, com o uso de água, na decisão se compra um carro elétrico ou se compra um carro a gasolina ou movido a etanol, álcool. Mas no momento em que as crianças começam a ter essa noção de que ela precisa usar a água de forma racional, de que ela precisa usar o papel de forma racional, de que ela precisa se utilizar da tecnologia, por exemplo. É impressionante o quanto a gente economizou no governo do Estado quando a gente passou a ter todos os processos tramitando de forma eletrônica. Nós economizamos em tempo, evitamos extravios de documentos e evitamos de estar comprando ou gastando com papel, por exemplo, e dando nossa contribuição ao meio ambiente. Então, nada mais inteligente do que preparar as nossas crianças para enfrentar essa realidade, né? Inclusive, o nosso Detran tem uma estratégia muito interessante com relação à educação no trânsito. E aí, às vezes, alguns perguntam, poxa, mas por que você vai colocar as crianças para participarem de aulas de trânsito? É porque as crianças, elas têm um poder
muito grande de convencimento em casa. Então, por exemplo, quando a criança entra no carro, ela diz assim, mãe, pai, o cinto de segurança, tá? O cinto. Então, as crianças são importantes nesse processo. Então, a criança que cresce com essa consciência, ela vai ser um adulto muito melhor para a sociedade. Governador, nós estamos numa cidade muito quente, né, por natureza. Nós estamos num estado muito quente. Nós temos aí as alterações climáticas acontecendo, né? Então, vejo que há realmente um esforço muito grande para que se preserve, né, se mantenha a árvore em pé ou se faça a plantação, mas eu acho que isso é mais necessário. O que o senhor pensa em relação a isso já para começar o ano? Com relação à questão da arborização, Sim, para a cidade ficar menos quente, né? Porque é um calor que parece que a cada momento vai aumentando mais aqui e a gente sente mais. essa responsabilidade, em tese, é da prefeitura, uma responsabilidade municipal. Mas claro que todos nós vivemos na mesma cidade. As coisas acontecem na cidade e aqui é importante que o Estado também dê sua contribuição nesse sentido. Então, a gente tem feito alguns projetos de urbanização e de reflorestamento em algumas áreas da cidade. Por exemplo, ali no Rapidão, que faz a ligação entre o viaduto Lídia Correia ao Civan. Ali nós plantamos 800 pés de ipês. 800 pés ali no canteiro central. Aqui na comunidade da Sharp, nós estamos recuperando uma área significativa que foi desmatada ao longo dos anos por conta das ocupações irregulares que aconteceram ali. Então, esses são alguns dos projetos que nós estamos tocando nesse sentido. E detalhe, ali na comunidade da Sharp, nós vamos replantar a mata que já estava lá, as espécies que estavam ali naquela região e que, naturalmente, são próprias dali. Então, a gente vai reflorestar aquela área toda ali, urbanizar aquela área. Não vamos acabar com o igarapé, diferente do que fizeram no passado, de que chegava o projeto, aterravam o igarapé imaginando que a água não voltaria em algum momento para ali. É por isso que nós temos problemas de alagamento aí e às vezes o cara fica tentando entender por quê. Mas nós estamos mantendo o custo do igarapé, em alguns casos a gente desvia o custo do igarapé, mas ele vai ser mantido. Perfeito. Eu lhe falo isso sobre Arborização. Arborização, Sim. porque, por exemplo, eu sinto a diferença da temperatura, por exemplo, aqui na Getúlio Vargas e na Ramos Ferreira, onde tem muitas árvores, Sim. as árvores se entrelaçam, assim, Sim. próximo ali à Praça da Saudade, eu sinto que em dias quentes ali é mais ameno. Sim. Então, Faz sombra, né? Faz sombra. Faz sombra, por isso- absorve ali o efeito do sol. Exatamente. E quando se sai dali, por exemplo, aqui na Getúlio, vai para a 7, é um calor tremendo. Por Sim. isso, a minha preocupação como caboclo daqui Mas você da tem terra, para a gente poder ter mais árvores mesmo, porque é vida, né? Sim, claro. É vida. Com E atrai certeza. até mais turistas, porque... Atrai turista, principalmente nas áreas de risco, evita desbarrancamento. Então, as árvores ela têm um papel fundamental, sim. Muito bem. Governador, a sua equipe já está apontando ali que o nosso tempo está acabando e eu vou utilizar uma fala do nosso querido Valdir Corrêa, que fala o seguinte: nós falamos aqui de variados assuntos, existiam outros para a gente perguntar para o senhor, mas o que nós aqui do programa do Garotinho não perguntamos, que o senhor gostaria de falar nas suas considerações finais? Só queria destacar aqui o nosso programa Amazonas Meu Lar, que é o maior programa de habitação de todos os tempos, e o nosso objetivo é entregar até 2026 24 mil soluções de moradia. Nós temos hoje, Geraldo, em andamento, nós estamos encerrando o ano com a construção de 10 conjuntos habitacionais. Só da Caixa Econômica Federal, em parceria com Minha Casa Minha Vida, nós assinamos 6 contratos nos últimos 3 meses. Nós temos a comunidade da Sharp, que a gente já começa a entregar os primeiros apartamentos. Temos um outro que está sendo construído no bairro da Cachoeirinha. E estou começando, nesse momento, a construir outros 2 conjuntos habitacionais em 2 áreas remanescentes, que ficam entre a Silves e a Maués, ali no Igarapé do 40. E vamos começar lá no município de Parintins, no Prosai, que é o maior programa de saneamento do interior. É o maior investimento de recursos do Estado no interior do Amazonas. São os investimentos na ordem de 400 milhões de reais.
E fora o feirão da casa própria que nós fizemos agora. Daqui a pouco eu estou indo assinar... Quantos contratos? Acho que uns 300. São aproximadamente 300 contratos que nós vamos assinar. Como é que acontece no feirão? O cidadão vai lá, prova que tem condições de financiar uma casa, o Estado vai lá e dá a entrada. A entrada para o faixa 1 e as faixas depende do rendimento de cada família. Do faixa 1, a entrada é de R$35 mil, do faixa 2 de 30 mil e do faixa 3, 20 mil reais. E esse é o grande problema, né? Quem é que tem, por exemplo, hoje 35 mil reais para dar de entrada num apartamento? Então o Estado vai fazer isso, vai dar essa entrada e aí naturalmente que as parcelas vão ficar bem pequenininhas. Governador Wilson Lima, em nome da diretoria da Difusora, em nome do Valdir Correia, foi um privilégio lhe entrevistar. Aliás, eu queria dizer que é a primeira vez que eu entrevisto o senhor, que também antes de ser governador, era nosso colega de profissão. Por isso fala... Não, que eu sou mais novo que tu. Por isso não parece, fala... mas eu sou. Por isso fala tão bem. Então, a gente deseja sim, que 2025, acima de tudo, governador, o senhor tenha muita saúde, né? Muito obrigado. Saúde para o senhor tocar esses projetos, para esse estado tão complexo, né? Para tantos problemas que o senhor já superou. E o senhor falou ainda agora há pouco sobre a resiliência diante de um cargo tão importante que é o de governador. E todos nós torcemos pelo seu sucesso, porque o seu sucesso é sucesso não só daqueles que votaram no senhor, mas daqueles também que fazem parte desse nosso estado tão maravilhoso que é o estado do Amazonas, viu? Muito obrigado à Difusora, obrigado à família Difusora. Um abraço aqui eu deixo ao Valdir Correia, que é o nosso grande professor. Obrigado também pela gentileza aqui, Geraldo. E muito obrigado também aos ouvintes, àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Quero só reforçar o meu compromisso de continuar trabalhando para poder melhorar a vida de quem mora aqui. Jamais imaginaria que um dia pudesse ocupar o cargo que hoje ocupo. Então isso me faz crer que eu tenho uma missão, que é trabalhar para melhorar a vida de quem mais precisa nesse estado. E o senhor sabe que é bom, governador? É bom ver no seu semblante que o senhor pensa muito positivo em relação aos estados. Geralmente o homem público está muito preocupado, está muito assim, está muito cheio, muitas vezes não passa para os habitantes que tem um líder que está diante das dificuldades, mas que tem esperança de que irá superá-las e de que irá vencê-las também. Então, que o senhor continue assim. Se você pegar 2019, Geraldo, e comparar com 2024, nossa situação é muito melhor do que 2019. Se você fizer uma comparação do estado do Amazonas com outros estados aqui da região norte mesmo, a gente está numa situação muito confortável, muito interessante. Se você comparar, por exemplo, com estados do Nordeste, se você comparar o Amazonas com a violência no Rio de Janeiro, não tem como comparar. A gente está aqui numa situação bem confortável. É claro que a gente precisa melhorar, é claro que a gente precisa fazer as entregas, mas não é esse caos que alguns tentam pintar, não. Né? A gente tem que ser otimista, a gente tem que sempre trabalhar com essa perspectiva de melhorar cada vez mais. Aqui eu nunca perco a esperança, meu irmão. Então, feliz ano novo para o senhor e para a família e para todos da sua equipe, tá bom? Muito obrigado, Geraldo. Feliz ano novo para todos vocês e que venha 2025. Um abraço, governador Wilson Lima. Conversei com o governador Wilson Lima aqui no programa do Garotinho da Difusora. A gente vai para o intervalo e voltamos com muito mais informações.